Olá, sou Thiago Cepas, sanitarista e especialista em gestão de saúde. Atualmente sou coordenador do Departamento de Patient Advocacy e Políticas Públicas da Abrale e do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Sejam muito bem-vindos ao último debate do 4º dia do 8º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. O tema desta sala será Descaminhos do tratamento oncológico na saúde suplementar. Mais de 47,6 milhões de brasileiros são usuários e beneficiários de planos de saúde. Apesar da cobertura privada, muitos pacientes oncológicos enfrentam problemas em sua jornada. Para exemplificar estes problemas, a Abrale realizou uma pesquisa com pacientes para entender onde podemos melhorar. Hoje, serei o moderador e apresentador deste painel. Após os achados da pesquisa, iremos convidar nossos especialistas para comentar e discutir sobre os resultados. Gostaria de começar apresentando a Abrale, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Desde a nossa fundação em 2012, já ajudamos milhares de pacientes com doenças oncohematológicas e hematológicas do Brasil inteiro. Pautados nos nossos valores de amor, ética, profissionalismo, cuidado integral, igualdade, acolhimento, fé e união, tentamos oferecer e mobilizar parceiros para que todas as pessoas com doenças do sangue tenham acesso ao melhor tratamento no Brasil. A Abrale tenta construir pontes entre quem pode ajudar e quem precisa de ajuda. Nossos pilares são 4 e todos os nossos projetos estão baseados nestes pilares. O primeiro deles é apoio ao paciente, um departamento formado por especialistas em direitos dos pacientes, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas, formados para dar o suporte a qualquer momento para o nosso paciente. O segundo dos nossos pilares é educação e informação, onde utilizamos diferentes canais para levar as informações sobre as doenças do sangue para todos os pacientes. Nossos projetos atuam desde as grandes mídias até capacitações com profissionais e pacientes para que todos estejamos empoderados do melhor tratamento. O terceiro pilar é o de políticas públicas, onde atuamos junto ao poder público na formulação de políticas e soluções para a população em geral. O quarto pilar da nossa organização é pesquisa e monitoramento. Junto com as pesquisas de jornada que vou apresentar hoje, o Observatório de Oncologia desenvolvemos e monitoramos o cenário da oncologia, sempre para prestar o melhor atendimento e as melhores ações para os nossos pacientes. Atualmente, temos 10 representantes nas principais capitais do Brasil. São 14 cidades visitadas por 10 representantes e 65 centros de tratamentos onde a Abrale está presente. Agora vamos à pesquisa. A pesquisa foi realizada com pacientes beneficiários de planos de saúde. Como foi feita essa pesquisa? A Abrale desenvolveu uma pesquisa para ouvir o relato dos pacientes beneficiários de planos de saúde e entender as barreiras de acesso ao tratamento, testes genéticos e outros exames de acompanhamento da doença. Outro objetivo secundário da nossa pesquisa foi identificar possíveis dificuldades de acesso às linhas de tratamento utilizadas e entender como foi o processo de submissão desses tratamentos junto aos planos de saúde. Essa foi a nossa metodologia. Foi realizado um grupo focal com 5 pacientes cadastrados na Abrale com problemas no tratamento oncológico em 2020. Esses 5 pacientes tinham entre 23 e 88 anos de idade, com linfoma não-Hodgkin, leucemias e mieloma múltiplo. Os pacientes tinham sido diagnosticados entre 5 meses e 7 anos e residiam em São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Pará. Para deixar a pesquisa mais segura, nessa apresentação todos os nomes de pacientes foram anonimizados. Vou começar contando para vocês um pouco da descoberta e do diagnóstico desses pacientes. O que a pesquisa nos mostrou? Logo de cara, a maioria dos pacientes desse grupo teve dificuldades com o plano de saúde para obter o diagnóstico. Para vocês terem uma ideia, dos participantes, 2 precisaram recorrer ao sistema público para conseguir o diagnóstico e apenas um paciente relatou não ter tido dificuldades nesse momento da jornada. A Adelaide relatou que em novembro de 2013
Fazendo hemograma de rotina, ela descobriu algumas alterações e o médico cardiologista que a acompanhava nesse momento fez o encaminhamento para o hematologista. Porém, ela não conseguiu marcar essa consulta pelo plano e precisou recorrer ao atendimento do SUS com o especialista em hematologia. Passando para alguns exemplos de acesso ao tratamento junto à operadora de saúde, a maioria dos pacientes do grupo teve dificuldade de acessar o tratamento junto ao plano de saúde. Apenas um paciente relatou não ter dificuldade, desses 5. Para vocês terem uma ideia, a Isabela disse que quando chegou ao hospital indicado para fazer o tratamento, teve muitas dificuldades com o plano. Os exames de estadiamento, como o PET scan e outras tomografias, não foram liberados. E a primeira quimioterapia indicada também não foi autorizada pelo plano de saúde. E tudo isso, a própria paciente tinha que ficar tratando diretamente com o plano, o que causou um desgaste muito grande nesse momento. A paciente, de certa forma, também deixou de ser acompanhada pelo hospital em um momento muito importante, onde o hospital deveria acompanhá-la nessa burocracia do preenchimento desses documentos, no contato junto com a operadora. Imagina você ser diagnosticado com uma neoplasia, uma leucemia, por exemplo, uma doença de rápida progressão, e ainda precisar ficar preenchendo papéis, documentos, enviando xerox. É um problema que precisa melhorar. Para vocês terem mais uma ideia do que eu contei para vocês, a pesquisa foi realizada em meados de 2020 e no momento da pesquisa, o Paulo relatou que ia realizar o transplante no dia 15/12 de 2020, pela rede pública. E apesar de fazer todo o tratamento pelo SUS, ainda continuou pagando as despesas com o plano. Decidiu então realizar os exames específicos pré-transplante pelo convênio. Mas, para sua surpresa, o plano novamente disse que não tinha cobertura para esses exames e acabou negando os procedimentos. A Brale ouviu vários pacientes durante essa pesquisa, mas as principais conclusões que o nosso departamento de pesquisa apontou como necessários para a gente mudar. De uma maneira geral, os pacientes do grupo tiveram muita dificuldade junto aos planos e em todas as etapas da jornada, desde o momento do diagnóstico até, de fato, acessar o tratamento. Erros de diagnóstico, progressão da doença por conta da demora em realizar algum procedimento e a necessidade de apoio jurídico e social foram muito presentes nesse grupo. O desgaste também junto ao plano de saúde para autorização de procedimentos também foi constante. Como eu contei para vocês, além de você ser diagnosticado, você ainda tem que lidar com as burocracias que são colocadas. Que no momento que a lei e os procedimentos são elaborados, dificilmente a gente coloca aquilo na realidade dos pacientes, no momento do diagnóstico oncológico. Imagina, novamente, a sua família, um irmão ou você mesmo, com uma leucemia, precisando preencher 10 formulários, o hospital cobrando de você os melhores horários para você ir fazer as sessões de quimioterapia ou qualquer outro procedimento, e você ainda precisando lidar com sua família e o suporte emocional. Na visão dos pacientes, a culpa de todos estes transtornos é um conjunto de fatores, que passa por desde a falta de informação sobre os processos de submissão e autorização de procedimentos, a administração do próprio hospital e também do plano de saúde. Além de terem prazos muito longos para a devolutiva desses procedimentos e autorização, assim como processos excessivamente burocráticos. E na visão dos pacientes, tudo isso é culpa de muitos fatores, principalmente sobre a falta de informação sobre os processos de submissão e autorização de procedimentos, assim como da própria administração do hospital em deixar o paciente um pouco largado nesse momento, e do próprio plano de saúde com prazos e processos excessivamente burocráticos. Eu queria agradecer a você que me ouviu e para debater um pouquinho desse assunto, eu quero convidar os nossos especialistas. Kátia Aldi Cursi, coordenadora de Indução da Qualidade Setorial na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Dr. Breno Guzmão, médico hematologista e do transplante de medula óssea no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo.
Denise Martins, farmacêutica bioquímica pós-graduada em administração e marketing e familiar de paciente oncológico. E Frederico Borges, superintendente da Associação Brasileira de Planos de Saúde. Não se esqueça, você que está nos assistindo pode fazer suas perguntas diretamente pelo chat. Ao final das apresentações, elas serão respondidas pelos nossos palestrantes e farão parte do nosso debate. Comente também nas redes sociais com a hashtag MovimentoTJCC. Agora, eu gostaria de convidar a doutora Kátia para fazer sua palestra sobre a Oncorrede, uma importante iniciativa da agência para melhorar estes e outros problemas da jornada dos pacientes. Por favor, Kátia, a palavra é sua. Boa noite, obrigada. Em nome da agência, eu agradeço o convite para estar participando desse evento tão importante. É super importante aqui nós situarmos, contextualizarmos, né, da onde nós estamos falando e nessa questão da evolução do tempo. Então, hoje nós temos a regulamentação da saúde suplementar, a Lei 9656, que ela tem 23 anos, né, e é uma lei, né, com regras, né, que define regras, ela regulamenta, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela regulamenta os planos de saúde, define algumas regras, como foi um grande avanço, o rol de procedimentos, a não limitação de números de dias de internação, padronizações, né, de tempo máximo de realização de procedimento, enfim. Então, desde 1998 para cá, o setor vem crescendo. Atualmente, existem 48,4 milhões de beneficiários em planos médicos assistência médica, cerca de 27,9 milhões de beneficiários em planos exclusivamente odontológicos. E desse total de operadoras, nós temos 702 operadoras médico-hospitalares que atuam no mercado, né, e elas estão ativas com beneficiários, e 352 no âmbito da odontologia especificamente. Claro que nós evoluímos, mas ainda temos muito que avançar na melhoria do cuidado na saúde suplementar. Mas eu não teria como falar da saúde suplementar se eu não trouxesse para vocês, para a gente ver, né, que há uma diversidade muito grande no campo da saúde suplementar. Desde a forma de contratação dos planos, você pode ser um plano coletivo empresarial, você pode ter um plano individual, e as regras, né, cada um tem a sua modalidade, a sua regra. As modalidades, que são os tipos de operadora, são autogestão, se é uma cooperativa médica, se é uma filantropia, uma medicina de grupo, enfim, ou se é uma operadora odontológica. O modelo de pagamento do beneficiário, né, se ele trabalha com o plano dele, é com ou sem coparticipação, se a operadora permite ou não um reembolso, né, se existe a definição de modelos de remuneração. E todo beneficiário, quando tem um plano de saúde, ele pode fazer uma combinação entre planos hospitalares, plano hospitalar ambulatorial, plano hospitalar odontológico, então tem uma combinação de segmentações. Então, isso aponta uma diversidade muito grande no âmbito da saúde suplementar. E cabe à agência, né, primeiro, assim, quem é o centro desse processo? É a atenção à saúde dos beneficiários. Né? Só tem a saúde suplementar porque tem beneficiários na saúde suplementar. E a agência tem um papel super importante, que é na indução de práticas e modelos assistenciais, né, que possam trazer cada vez mais, né, a produção da saúde e prevenir riscos e doenças. A mediação de construção de diálogos entre os atores, e aqui a gente pode falar um pouco, se nós formos colocar em pauta, né, quantos atores nós temos para atuar, né, nessa interface. A gente tem a ANS, tem a própria operadora de plano de saúde, tem os prestadores de serviço, sejam médicos, hospitais, profissionais de saúde, né? Temos os contratantes de planos, que são as empresas que contratam planos, e temos os beneficiários. Então, é preciso, né, que faça essa indução, né, do melhor cuidado, modelo assistencial,
né, regulamentar o setor para isso, mas olhando também para a sustentabilidade do setor saúde. E aí a gente sabe que ao longo dos últimos anos e das últimas décadas até, a gente vem passando por uma transição demográfica e epidemiológica e nutricional importante, né? A mudança de comportamento, o envelhecimento da população. Com isso, a gente tem mais envelhecimento, a gente tem também o aumento das doenças crônicas, né? Tem o aumento, com isso, a necessidade de equipes multiprofissionais, né, que atuem outros profissionais além do profissional médico, e o aumento dos idosos também, que precisam de um cuidado especial, diferenciado, até em instituições de longa permanência. Importante aqui a gente ressaltar que ninguém vira idoso de um dia para o outro. Quando a pessoa fala, mas são os idosos. Ser idoso é um acúmulo, né? Ao longo dos anos ele vem acumulando ou qualidade de vida, né, ou doenças, ou maus hábitos, e que isso vai aparecer, né, na sua saúde. E aí nós temos umas tendências, e olhando para os dias de hoje, muito preocupantes na saúde como um todo, né? E a emergência da Covid mostrou que isso ainda piorou bastante, que é o aumento da violência, seja a violência na rua ou a violência dentro de casa, com abuso de álcool e drogas, né, lícitas ou não, o aumento do sedentarismo, da obesidade, e aí você combina sedentarismo, obesidade, tem um aumento das doenças cardiovasculares, o diabetes tipo 2, as neoplasias, né? Temos os transtornos mentais, a persistência de algumas doenças ou ressurgência de outras, e as emergências de Covid, que muito nos preocuparam, principalmente as pessoas tendo que se isolar e muitas vezes não chegavam ao atendimento, se afastando, e aí trazendo para a discussão da oncologia, muitas vezes se afastando de um atendimento, de um tratamento quimioterápico, radioterápico, e sem ter essa comunicação. Então, nós temos, né, a necessidade de melhorar esse modelo, né, sair desse modelo que é um modelo insuficiente, que ele responde, na verdade, ele é um modelo reativo, né? Então, você não tem uma captura do paciente, do beneficiário, para que ele venha para dentro da rede e que tenha um plano de cuidado organizado. Tem uma desarticulação entre os diversos serviços, seja o hospitalar, o ambulatorial, né? A avaliação de resultados ainda é muito incipiente e tem uma produção de procedimentos, né, muito galopante. E que muitas vezes excesso de procedimento não quer dizer que é excesso de cuidado, né? E muitas vezes isso é iatrogênico, isso faz mal para a pessoa. Trazendo um pouquinho, que eu vou passar muito rápido, porque vocês já falaram bastante disso em todo o evento, né, o aumento aí, né, da distribuição da incidência do tipo de câncer, e aí nós temos aqui, tanto em homem como mulheres, né, temos próstata aqui à esquerda, colo e reto do homem, traqueia, estômago, cavidade oral. Por que a gente colocou esses aqui, mostrando os cânceres que têm maior incidência? Algum deles, a gente está fazendo uma certificação em atenção oncológica e nós definimos algumas áreas prioritárias, tá? Desde 2016, a agência preocupada, ela já vem ao longo dos anos preocupada com a fragmentação do cuidado, preocupada com a desorganização da rede, preocupada com o beneficiário perdido na rede, sem saber o que fazer, para onde vai, que médico que ele procura, que profissional de saúde. Então, essa desorganização, né, a falta de acesso de vários beneficiários, que muitas vezes o beneficiário que não utiliza o sistema, ele fica por fora do radar da operadora, porque ele não está incomodando, ele não está gastando, então não há uma captura, né, em ações de prevenção, de organização desse cuidado, de conhecer a necessidade desses pacientes. E trazendo para a oncologia, desde 2016, então, foram desenvolvidos vários estudos, né, que culminaram na publicação que
está definida lá, vocês podem acessar na biblioteca da agência, né? É a reorganização da rede de atenção oncológica na saúde suplementar. Então, isso foi em 2016. Em 2017, né, foi aberto, então, começaram projetos pilotos em oncologia, no projeto Oncorrede, onde 14 operadoras e 13 prestadores participaram dessas experiências, né? E essa participação, então, durou, né? Esse projeto ficou desde abril de 2017 até 2018, quando teve o encerramento dessa etapa do projeto piloto. Com isso, culminou, né, que a agência estava, em 2018, fazendo a certificação em boas práticas em atenção à saúde, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, sem me perder aqui da linha do tempo da oncologia. Em 2019, então, né, a partir de toda a experiência que se teve em 2016 com os estudos, 2017 e 2018 com a experiência das operadoras e dos prestadores, né, houve uma organização e uma discussão para que se definisse, né, a implementação de um novo modelo de cuidado para pacientes oncológicos. E aí foi criado em fevereiro um comitê consultivo, né, e houve uma publicação em março desse resultado, desses estudos dos anos anteriores. 2020 foi um ano difícil para todos, inclusive para nós da agência, que tivemos que suspender temporariamente, né, devido à urgência sanitária que nós tivemos, né, a dificuldade não só das operadoras, dos pacientes, todos nós, né? E no dia 28 de maio, então, preocupado com a questão da ausência dos pacientes nos seus tratamentos, né, o receio, né, que a gente sabe que as pessoas ficaram com muito receio de dar continuidade a tratamentos, a agência fez um webinar, né, que é falando sobre orientações sobre a oncologia para prestadores de serviço, né, na questão de utilização do EPI, né, e falando para os pacientes e familiares também, né, da necessidade de dar continuidade, da necessidade de ter um profissional na sua operadora que você possa ligar e ter uma referência para que você não abandone o tratamento, que te oriente, né? Em 2021, nós retomamos, então, as reuniões com esse comitê consultivo e construímos, né, vários subgrupos desse comitê para que nós possamos fazer até o final deste ano, né, apresentando uma minuta de manual de certificação em atenção oncológica. Então, nós tivemos, como eu falei para vocês, 2018, um programa de certificação de boas práticas, que tem a parte central, né, pensar em boas práticas, em qualidade, centrada no beneficiário, nessa necessidade, reorganizando o modelo de atenção. A primeira que veio foi a certificação em APS, esteve agora em consulta pública a do parto adequado, e temos também a certificação em atenção oncológica, que é a que eu vim falar e é a que está em curso, né? Só para lembrar para todos que a certificação é um projeto para operadoras de planos de saúde, né? E é um processo voluntário. Ela se coloca como voluntária, ela tem o interesse de ter um selo, né, de certificação, no caso, em atenção oncológica, e aí uma entidade acreditadora reconhecida pela agência, né, ela passará por um processo, né, e podendo ser certificada em oncologia. E é super importante, né, a gente trazer o que se quer, né? A gente fala tanto de fragmentação de cuidado, fala de falta de tempo de tratamento, né? A perda desse tempo, às vezes você sai com um diagnóstico na mão, o que você faz com isso, né? Para onde você vai? Então, nessa proposta, né, de olhar o cuidado na atenção oncológica, né, é que a certificação ela faz uma proposta, né, de um conjunto de ações integradas, que tem uma capacidade de reorganizar, estimular a integração
e o aprimoramento desse cuidado na atenção oncológica na saúde suplementar brasileira, né? A gente quer que exista um setor de saúde suplementar bem organizado, responsivo, que as pessoas entendam as regras, né? E que as pessoas estejam atentas também, né? E capacitadas para isso. Então, é um modelo de cuidado onde o paciente oncológico, né, um paciente que seja um beneficiário de planos de saúde, né, ele tenha um cuidado integral. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. O objetivo, então, é aprimorar esse cuidado na oncologia, né? A gente sabe que reorganizando, estimulando e tendo responsabilidade de todos os atores, né, nessa mudança de modelo, porque tem que ser um conjunto de ações e de todos. Então, a gente sabe que isso vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, a qualidade do cuidado e o resultado que se tem para isso, né? E esse manual, né, a certificação e atenção oncológica, foram definidos a partir da experiência que a gente veio acumulando desde 2016, 12 diretrizes, né? Então, centralidade no paciente, cada paciente é um paciente, cada paciente tem um sexo, tem a sua idade, tem o estadiamento, tem o tipo de tumor, né? Cada um tem uma evolução psicológica, tem um jeito de ser. Qual a necessidade daquele paciente, né? É preciso também que se tenha informações, né, que elas sejam organizadas, acessíveis, né, e que essas informações também sejam qualificadas. A parte do rastreamento, a necessidade de fazer rastreamento, né, no atendimento, no cuidado oncológico, para que se tenha um diagnóstico precoce. E aí não é só ser um sistema reativo, é preciso que se faça uma busca ativa, que se procure esses pacientes, né, essas pessoas, para que elas sejam cuidadas, não só no rastreamento, como na prevenção, e que haja uma equipe multi e de verdade interdisciplinar para poder acolher esse paciente, para poder trazê-lo para o tratamento, a coordenação do cuidado, a humanização, a inclusão de cuidados paliativos, né, dentro dessa integração do cuidado, a educação permanente e modelos de remuneração. Então, a gente sabe que não é fácil para ninguém receber um diagnóstico de câncer, né? Isso traz, né, desafios internos muito grandes, né? É o medo da morte, é o medo que a gente sempre fala da mutilação, de sentir dor, de sofrimento. Existe preconceito. Há relatos, muitas vezes, de diversas mulheres que, quando tiveram câncer de mama, foram abandonadas pelos seus companheiros. Então, existe toda uma história, né? E aí a história de cada um no cuidado da oncologia, que precisa que haja uma escuta qualificada para entender esse sofrimento, para coordenar esse cuidado, né? E que essas pessoas, então, consigam estruturar, né, uma relação de confiança médico-paciente. E como é que se faz isso? Por meio de um profissional que seja atento, que tenha disponibilidade, né, que consiga, junto com o paciente, apresentar um cardápio de tratamento e apresentar as dificuldades desse tratamento, o impacto desses tratamentos, para que possam juntos definir qual o melhor tratamento, né? E o acesso rápido ao cuidado por meio da linha de cuidado. E aqui, quando fala assim, o cuidado, você tem obrigatoriamente, foi necessário, a agência, criar um rol de procedimentos para que definisse procedimentos e o que você tem cobertura, né? Mas o cuidado em si, a linha de cuidado, ela é muito além de só um procedimento e procedimentos duros, né? É você definir um plano de cuidado para essas pessoas, tá? E aqui, né, então, como eu já falei, o diagnóstico do câncer, né, ele vai atuar na dimensão do medo, do preconceito. O cuidado integral, quando a gente pensa, né, se dá para além do procedimento. Então, a gente olha a necessidade, olha o sofrimento. Não adianta a gente só olhar, olha,
você tem que fazer uma mastectomia, você tem que fazer a quimio, o que mais, né? E é preciso, então, que possa-se, né, ter esse cuidado com o paciente. E o projeto em si, esse desenho aqui ainda é um desenho preliminar, mas que nós tentamos aqui apresentar que o cuidado com o paciente, né, ele tem que ser o cuidado na oncologia centrado na necessidade do paciente, que perpassa todo o processo, desde a prevenção. E aí, gente, prevenção não é com pessoas doentes somente, né? A gente tem hoje alimentação inadequada, o sedentarismo, né? Exposições a fatores de riscos, né? Que combinados vão gerar doenças. E isso é importante que as pessoas tenham acesso não só à orientação, né? E à organização para que possa até fazer o autocuidado apoiado e mudar, né, esse comportamento. E aí temos desde o diagnóstico, e aí o diagnóstico, né, no momento certo, a condução do tratamento, e aí definir qual o melhor tratamento, como é que isso vai ser feito. Não pode ser, e o acompanhamento, né, até para o tratamento de final de vida. Isso não pode ser uma decisão isolada, né? E aqui, como eu falei, então, o manual de certificação oncológica, a agência definiu, a princípio, 5 linhas de cuidado, tá? Tem uma parte, primeira dimensão, que é toda a organização da operadora, no sentido, o plano estruturado, a questão da estruturação que a operadora vai oferecer, a estrutura, né? A educação permanente, que isso é super importante, a gente sabe que a todo momento novas tecnologias, sejam duras ou leves, estão sendo trazidas, sendo tratadas, né? A gente tem aí os quimioterápicos crescendo e, ao mesmo tempo, a gente tem também as ações, né, integrativas, do cuidado integrativo também, né? E que as evidências também vêm aparecendo, evidências científicas. O monitoramento e avaliação da qualidade, acompanhar todo o processo e modelos de remuneração. E aí vamos ter uma dimensão que é pensar a oncologia como um todo, desde a ampliação e qualificação do acesso, a qualidade, a continuidade do cuidado, né? Indicadores de políticas de qualidade e segurança do paciente. Então, você tem, quer dizer, todo o cuidado, né, integral ao paciente com câncer. E aí fomos definindo, devido à incidência, né, foi definido, então, a linha de câncer de mama, desde a promoção, o diagnóstico e o cuidado integral. Temos também o cuidado de câncer no colo de útero, pulmão, cólon e reto e próstata. Isso vai ser definido de que forma? Esses são os requisitos, né? E cada requisito, então, eles terão itens que são os itens verificadores, porque como vai ser uma entidade certificadora que vai ver se a operadora tem aquela organização ou não, se aquele serviço que ela colocou, ele está atingindo aqueles objetivos, então existirão, por exemplo, requisitos, né? Itens que chegarão, por exemplo, a gente tem lá de promoção e prevenção. A operadora desenvolve ações de promoção e prevenção sobre alimentação e sedentarismo, ela faz. Então, aí você vai tendo os itens de verificação para ver se aquele requisito vai ser atingido ou não, né? Teremos esses requisitos, né? Esses itens, eles são classificados como essenciais, complementares e de excelência, tá? Bom, e aqui é um nível de certificação, que a gente vai ter o nível 3, que vai ser uma certificação básica em boas práticas em atenção oncológica, que tem validade de 2 anos, a certificação intermediária, que também tem 2 anos, e a certificação plena, né, que ela vai ser com validade de 3 anos. E aqui estão os critérios, mas eu acho que nesse momento eu deixo aqui para que todos tenham acesso, mas eu acho que o mais importante é que a gente possa daqui a pouco
está discutindo esses itens também, né, essa evolução e essa proposta. E o importante é que, assim que nós estamos, então, com esses subgrupos, fazendo essas discussões, né, sobre essas linhas e sobre essas dimensões, depois que isso estiver pronto, em um consenso no grupo, isso passa internamente por toda uma discussão interna da agência, passa por procuradoria, passa pela diretoria colegiada, e isso é um documento que ele é submetido a uma consulta ou uma audiência pública, né, para que tenha uma contribuição, né, sobre esse documento. Aqui fica para vocês o que a gente já tem material produzido da oncologia, né, que é o projeto Oncorrede e a reorganização da rede de atenção oncológica, que foi o material que foi publicado em 2016 e 2018, e se vocês precisarem, isso está também disponível no portal da agência. Obrigada. Obrigado, Kátia. Eu passei a sua apresentação inteirinha anotando, tenho vários comentários muito importantes para fazer antes da gente começar o nosso debate. Primeiro, eu gostaria de te agradecer. A qualidade da sua apresentação foi de alto nível. Muito obrigado por tirar todas as dúvidas. Foi muito bem explicada. Eu acho que qualquer pessoa que seja interessada em melhorar a atenção oncológica tem que se debruçar sobre esse material e sobre todas as pessoas que estão participando, né, dessa elaboração. Vou fazer alguns comentários antes da gente abrir o debate que me deixam, né, muito animado e esperançoso, né, enquanto membro de uma associação de pacientes. O importante, acho que, é reconhecer os avanços apresentados pela Kátia, né, do setor como um todo, a amplitude da rede, a diversidade que hoje a gente tem no Brasil, é um avanço das operadoras e da agência também, né. É muito importante que os pacientes tenham acesso a tudo que já foi comentado. A Kátia falou sobre a agilidade do cuidado, né, da Covid. Tem um ponto que eu achei muito interessante, né? A agência foi muito ágil em implementar as medidas para cuidar melhor dos beneficiários. Isso fez muita diferença. Ontem, na nossa pesquisa com a Fiocruz, a gente identificou que 70% dos pacientes que responderam à nossa pesquisa tinham acesso à telemedicina e eram beneficiários de saúde suplementar. Então, também é um ponto muito importante que avançou nesse período. Eu acho que vale muito a pena a gente revisitar, né, esses comentários que a Kátia fez sobre o modelo reativo, o reconhecimento da desarticulação de alguns centros, né, e reforçar que o excesso de procedimento nem sempre é o excesso de cuidado. Isso é muito importante. Eu acho que sobre a certificação, é importante que todo o nosso público entenda que a certificação ela é parte de um processo de melhoria. Né? A melhoria ela não é uma mágica que vai acontecer de um dia para o outro. Né? É preciso construir, e a Oncorrede está ouvindo a sociedade sobre todos os problemas que os pacientes enfrentam para construir esses eixos que a Kátia apresentou. Né? Eu acho que a certificação, acho não, né? Tenho certeza que a gente vai sair de fato de uma fragmentação do cuidado para ir para uma rede de saúde que é uma inovação. Né? A gente quer que esse cuidado seja pensado de uma forma centrada no paciente. Eu acho que o piloto da Oncorrede, né, a Brale já participa há bastante tempo desse projeto, já foi uma revolução, de certa forma, para o cenário. Né? Uma revolução positiva, de uma mudança no pensamento, né, seja dos pacientes, seja das operadoras, para que a gente fique atento a uma coisa tão importante que é esse cuidado centrado. Né? As 12 diretrizes é uma forma muito importante de olhar para o paciente, né? A centralidade, o rastreamento, a busca, é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Se a gente está debatendo esse tema, é daqui para frente. Eu acho que a certificação foi construída por pacientes, pela Brale, por outras organizações também de pacientes, né? E esse momento de entender o medo e as angústias do paciente é muito importante. Fazer uma linha de cuidado que vá além dos procedimentos. Porque hoje a gente não basta fazer uma ressonância, uma mamografia ou uma punção. O importante é entender esse indivíduo como um todo nessa rede que a operadora pensou, tão bem pensada,
né, para os pacientes. Eu acho que prevenir, né, a prevenção dos beneficiários é como a gente já vem percebendo, né, na certificação da APS, é um passo muito revolucionário na saúde suplementar. Né? Se a gente sai de um modelo de prestação de serviço e procedimentos por um modelo de cuidado, é um grande avanço. E se a gente caminhar nesse sentido para a oncologia, os pacientes tendem a ganhar muito em qualidade de vida, em sobrevida, em acesso ao tratamento. Eu anotei aqui esses pontos, mas acho que nada melhor do que os profissionais que estão aqui com a gente para poder debater. Eu queria chamar nossos convidados aqui para a tela, é isso mesmo, muito obrigado. E começar a fazer as perguntas, né, que a gente tanto anseia responder. Obrigado pela presença de todos, e acho que a gente poderia começar com o Dr. Breno. Dr. Breno, a Kátia falou, né, e nossa pesquisa também apontou, né, essa desfragmentação do cuidado, né, às vezes o paciente chega um pouco perdido para os médicos, né, para o hospital, e esse sentimento ele perdura, né, até que o diagnóstico seja fechado, muitas conversas com os médicos, né. Eu queria saber da sua experiência enquanto médico. Você se depara com muitos problemas, né, pacientes perdidos? Como é que é a sua experiência, doutor? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite. E realmente, quando um paciente tem um diagnóstico, o que acontece é que se abre um abismo, né? Eles mesmos falam que abre o chão. E a Kátia comentou muito bem que assim são várias etapas que eles sofrem de preconceito, de realidade, de muitos momentos, primeiro do psicológico, de aceitar esse diagnóstico, estão completamente perdidos, porque é uma situação nova, de muita dificuldade para eles, primeiro de aceitação, logo de encarar o problema. Então, eles precisam muito do nosso apoio, e é realmente muito necessário essa linha do cuidado, Tiago, que você estava falando há poucos minutos, a linha do cuidado integral. E eu estou contente de estar participando desse também, inclusive, do projeto da ANS. Eu estou participando nesse cenário aí das novas diretrizes de selo de qualidade, porque eu acho fundamental para que a gente se entenda melhor e que a gente entenda melhor o paciente e nós médicos possamos entender melhor as operadoras e as operadoras escutarem a gente, nós médicos, porque a gente fica no meio dessa turbulência e tentando estar com todos. Eu imagino ter que conciliar o apoio ao paciente, conduzir o tratamento, né, ainda tem aquelas pequenas burocracias, com certeza é um trabalho fantástico. Muito obrigado. Denise, você como cuidadora de paciente, isso tudo que a certificação está pensando, você, enquanto profissional de saúde também, qual a sua opinião sobre isso? Você acha que a certificação pode mudar esse modelo? Você acha que a gente vai conseguir cuidar melhor dos pacientes? Olha, realmente é necessária essa mudança, né? Sem querer chover no molhado, tudo que a doutora Kátia sabe e colocou aqui é bem complicado viver isso como paciente. Eu, com toda a informação que eu tinha, trabalhando na Abrale, na época do diagnóstico da minha mãe, ainda assim, era quase que missão impossível conseguir um diagnóstico em 30 dias a partir da suspeita. Porque, e minha mãe tinha 2 convênios, no caso, de modelos de gestão distintos, e assim, deu para perceber muito a diferença, né, na questão de acesso. Então, o convênio que ela tinha no interior de São Paulo, muito complicado. Nós temos médicos na família que tentou antecipar o diagnóstico, pedindo o exame hemograma, e não foi possível fazer um hemograma por aquele convênio, porque precisava ser médico associado. Essa médica da família tentou autorização, e cai sistema. Então, assim, um simples hemograma já foi, assim, uns 3 dias para minha mãe conseguir fazer. Enfim, desistimos do plano de saúde da operadora, porque estava impossível,
e correram para São Paulo, que ela também tinha um convênio em São Paulo, aí por razões de ser dependentes, enfim. E aqui em São Paulo a gente conseguiu agilizar as coisas, mas também, assim, com muito esforço nosso, e com todo o conhecimento que eu tenho, e essa médica da família. Então, assim, foi o diagnóstico em 27 dias. Então, e ainda assim um diagnóstico não muito conclusivo, né, só com o resultado de uma primeira biópsia, aguardando uma segunda. Então, eu acho que tem muita coisa para melhorar, os laboratórios, o tempo, a urgência, você fala, olha, eu preciso fazer uma biópsia, o laboratório nunca tem para o dia seguinte, então, e depois todos os outros exames, né, a gente tenta marcar e é sempre daqui 2 semanas, 3 semanas, e para ter um atendimento imediato só passando pelo PS. E o PS é um lugar, assim, é um castigo, eu diria, para o paciente oncológico, porque não tem PS de oncologia, muitos serviços. Então, se você não está num hospital especializado, é uma operadora que atua de forma diferente, o pronto atendimento não existe específico para o paciente oncológico. Então, são horas, minha mãe é idosa, tem 89 anos, então, assim, chega a beirar o absurdo a jornada de um paciente, e isso numa família, né, dentro de uma operadora em São Paulo, com parentes esclarecidos, cuidadores formados na área de saúde, profissionais de saúde. Então, eu fico, assim, lógico, uma das grandes motivações do meu trabalho na Abrale era justamente esse, poder ajudar a melhorar o sistema, porque nem com todo esse nível de esclarecimento a gente conseguiu superar as barreiras. E problemas de acesso a tratamento, etc., né? Então, assim, são tantas as dificuldades, tantas as barreiras que o paciente enfrenta, e a vida nossa, né, tanto do paciente quanto do cuidador, nesse início de tratamento, até o paciente começar a ter alguma resposta, ela gira 100% em torno da doença, que já não é uma doença fácil, né? Porque por conta dessas dificuldades todas, né, de conseguir agendar exame, de conseguir falar nas operadoras, de conseguir as autorizações necessárias, e então o esforço é muito grande para a gente conseguir chegar no diagnóstico e no tratamento. Então, sem dúvida, essa acreditação, eu acredito que ela seja muito bem-vinda. Espero que os hospitais, que os serviços, as operadoras, né, elas como é voluntária, né, vamos dizer assim, que isso seja valorizado e que eles busquem essa certificação, porque eu acho que ela vai trazer muitos benefícios. Denise, hoje, depois do diagnóstico e desse período da jornada, você sente que hoje existe uma rede de saúde que está cuidando da sua mãe ou ainda cuidados fragmentados? Você acha que a gente ainda, né, precisa mudar esse ponto? Olha, agora eu diria que tem uma rede de saúde, né, mas também eu não sei como seria, a gente optou por seguir com a médica de cuidados paliativos, que a operadora oferece, mas se a gente também, de novo, se eu não conhecesse a oncologia, talvez eu não tivesse feito essa opção, por falta de entendimento. Então, tendo dentro da operadora, a médica dos cuidados paliativos é que no final acessa a rede, oferece serviço de apoio, suporte emocional, psicólogo, tanto para o cuidador quanto para o paciente. Então, ela que vai acionando, acessando toda a rede, cardiologista e etc., né? Uma dificuldade também, pela idade, pela condição e pelo tipo de câncer que minha mãe teve, ela se tornou um paciente com cardiopata, porque ela teve uma anemia muito forte, ela tem mieloma múltiplo, e um dos sintomas, ela seguiu com uma anemia, precisou até de transfusão. E a sobrecarga cardíaca, só falando brevemente, com isso o coraçãozinho dela ficou aí meio que falhando. E não, é difícil achar um cardiologista específico para paciente oncológico, né, que consiga ter, porque poderia ser do mieloma, poderia ser dos medicamentos, e então um cardiologista que não conheça toda a oncologia, ele fica meio refém de entender o que estava acontecendo, né? Então, também eu acho que dentro da área de oncologia, com tantas especificidades, os outros médicos especialistas que talvez precisem ser acionados, se
se fosse possível, né, ter algum nível de familiaridade com oncologia, uma subespecialização seria muito bem-vindo, né? Nós passamos por isso também. Obrigado, Denise. Acho que esse é um toque importante, né, na hora que a operadora, né, se voluntariar para participar da certificação, ela poder indicar esses profissionais que têm mais afinidade com os temas, né? Isso é muito importante. Eu queria falar com o Frederico agora. Põe a tela, por favor, aí, pessoal. Frederico, a gente conversou um pouquinho, né, sobre os avanços que a gente teve nos planos. Eu queria saber sobre a certificação e os impactos que a gente vai ter nas operadoras, né? Você acha que a gente já percebe, né, que desde o projeto piloto já teve uma chavinha, né, que causou uma mudança na forma de pensar, né, a assistência e o cuidado com os beneficiários. Na sua opinião, você acha que a certificação vai ser bem recebida? A gente vai ter aderência? As operadoras... Né, quando eu explico para os meus familiares em casa, eu explico que é uma certificação de operador amigo do paciente com câncer. Né, você acha que as operadoras vão receber bem? Tiago, boa noite. Primeiro, eu queria aqui, em nome da diretoria da Abrange, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que esse tipo de debate é um debate muito inclusivo, tá? Para o aprendizado com todo esse grupo que está aqui. A Abrange tem algo que é muito nítido para a gente no nosso dia a dia de trabalho, que vocês também têm como missão, que é o acesso, tá? Eu acho que todos nós aqui trabalhamos como missão iniciar o nosso dia promovendo acesso. Então, assim, para falar um pouco sobre a questão da certificação, eu me lembro, doutora Kátia, a diretora lá, foi em outubro lá de 2016, né, doutora Kátia? A doutora Marta Oliveira, que era diretora naquele momento, fazendo e trazendo esse debate, e eu posso dizer que eu me senti muito feliz naquele momento, que eu já comecei a acompanho o setor de saúde há mais de 20 anos, e vejo que o que a gente trouxe de lá para cá, e se a gente for olhar muito do que a gente vive hoje no Brasil em termos de mudança de legislação, a doutora Kátia colocou aqui a lei com 23 anos, e o marco legal hoje está até sendo rediscutido no Congresso Nacional, a gente precisa melhorar alguns pontos, mas eu diria que a gente mudou muito a percepção daquilo que a gente olha hoje não só no paciente oncológico, mas no foco maior de trazer o paciente para esse centro aí como um novo foco estratégico. Foi colocada muita questão da fragmentação do cuidado, e o que eu vejo, assim, hoje a gente tem muita possibilidade, e antes de falar mais de saúde suplementar, ter um olhar de coordenação do cuidado, para que tenha uma experiência completa, integrada, né, expandida, unindo as iniciativas ali, privada e pública, para que a gente consiga um tratamento de saúde adequado aí para todos esses pacientes. A gente não colocou aqui, mas é importante, e aí muitas vezes quando a gente chega num diagnóstico de câncer, por exemplo, a gente poderia, numa jornada, organizar melhor essa jornada, ter a experiência que a gente não tem hoje, por exemplo, do prontuário eletrônico. A gente não falou aqui, mas eu acho que é importante trazer um olhar que vai nos ajudar, que é a questão de dados, né? A gente teve, nesse meio tempo, a aprovação de uma lei, que é a Lei de Proteção de Dados, e essa Lei de Proteção de Dados tem uma expressão na área de saúde, que eu acho que é muito do que a gente fala aqui, mas não dá atenção para ela, que é em benefício do titular de dados. E isso é muito importante, que quando eu me lembro das discussões que a gente fazia lá, por exemplo, na questão do diagnóstico, poder dar um alerta quando existe uma perspectiva ou um diagnóstico para preparar, então, hoje, nesse olhar em benefício do titular, né, desse dado, então o diagnóstico emitia um alerta para a operadora, emitia um alerta para o próprio médico, então assim, antecipando isso que a gente está trazendo. Então eu concordo sim, eu acho que a certificação desde lá de trás abrange, algumas operadoras participaram desde 2017, né, doutora Kátia, salvo engano, inicialmente foram 4 operadoras, por um universo parece pequeno, mas eram grandes operadoras, e aí no volume e na massa faz sentido. Então, assim, eu vejo sim,
E em relação à adesão à certificação, eu diria que o mercado regula isso. No momento em que a gente começar a colocar o selinho, as pessoas vêm e começam a escolher pelo selo. Então, esse é um desafio. Eu acho que o desafio é esse, a gente vir aqui pensar na certificação, mas pensar muito na segurança do paciente, na qualidade desse cuidado e na previsibilidade. E a previsibilidade eu não estou falando só em custos. Assim, quando eu falo em desperdício, por exemplo, eu não falo só em desperdício financeiro, e sim desperdício do tempo. Aquele paciente que fica percorrendo e perdido na rede, aquele paciente que muitas vezes a gente está falando dele enquanto paciente, a gente poderia estar falando dele enquanto beneficiário, que tivesse uma jornada melhor estabelecida de coordenação desse cuidado, ele teria muitas vezes um diagnóstico antecipado e não um diagnóstico mais tardio. Mas aí, muitas vezes, isso não é só uma questão da operadora em si, mas do cuidado que a pessoa tem que ter com a sua saúde. Quantas pessoas cuidam da sua saúde como deveriam cuidar? Cumprem aquela jornada esperada para a sua idade, né? E a gente tem, seja no ambiente público, e eu me lembro da aprovação da lei, né, dos 60 dias. Me lembro lá o 1º Outubro Rosa, e eu participei naquele momento da eliminação do Congresso Nacional ali com a doutora Mayra Calef. Então, o que eu vejo assim, a gente vem num momento de experiências que a gente tem muita, só que a gente precisa começar a executar. E a ANS está fazendo isso, né, doutora Kátia, a doutora Marta lá atrás, em 2016, trouxe. A gente vem nessa jornada, a gente teve a pandemia que trouxe um momento novo, e a experiência da pandemia enquanto necessidade de agir mais rápido, acho que fará com que a agência, com que o regulador entenda e aproveite essa experiência para fazer essas entregas. Fico aqui e continuo à disposição, tá, Thiago? Obrigado, Frederico. Eu vou fazer uma pergunta para o Dr. Breno e já tenho uma aqui para a Kátia do nosso chat. Doutor, o Frederico falou de prontuário eletrônico, desperdício de tempo, né? O paciente é picado muitas vezes, entra em várias máquinas muitas vezes, né? Se a gente tivesse esse prontuário eletrônico integrado, né, não só do serviço de saúde onde o paciente faz o seu tratamento, mas de outros locais, você acha que isso seria... isso causaria uma mudança na vida dos pacientes? Não, sem dúvida. O prontuário eletrônico é uma ferramenta super importante para o uso diário, ou seja, isso não há sombra de dúvida. Não existe até coisas tão banais como letra feia, perda de papel, documento. Isso não pode existir, né? O dado do paciente é super importante e deve constar para sempre. E aquilo é importante para a gente fazer um segmento e uma linha do cuidado. Agora, ter um prontuário eletrônico unificado, isso daí já é um sonho de consumo. Realmente seria fantástico para um cuidado a nível nacional. Isso aí realmente marcaria uma diferença, mas não é fácil. Não é fácil nem dentro de uma própria operadora a nível nacional ter isso, mas também dentro de hospitais de um mesmo estado é difícil, ou seja, não é fácil você conseguir essa ferramenta que seja integrada. Para isso, hoje, nós estamos utilizando também ferramentas para o Big Data, né? Isso aí é super importante, a gente alimentar banco de dados, onde a gente possa ter informações de todos os pacientes daquelas patologias, isso é muito importante, para poder a gente ter acesso ao dado e ter acesso a conclusões de como funciona a saúde da nossa população. Isso é super importante para ter condutas preventivas, condutas de diagnóstico precoce, de comportamento da sociedade, ou seja, são ferramentas importantíssimas, importantíssimas. Ou seja, o prontuário eletrônico é uma ferramenta que é indispensável e os hospitais e clínicas que não tenham, tá um passo atrás e deve ter, porque é indispensável para armazenar todos os dados dos pacientes. Eu acho que outro ponto que você mencionou, super importante, que veio para ficar, foi acelerado pela pandemia, é a telemedicina. Ela não substitui o atendimento presencial,
né? Não substitui, mas é uma ferramenta complementar a nível de tanto de médico-paciente, como também como ferramenta para médico-médico, por exemplo, para auxiliar colegas que estejam em zonas rurais, que precisam acesso a um especialista e que a gente pode auxiliá-lo em acelerar um processo de atendimento especializado ou deixá-lo tranquilo em que aquela situação clínica não é necessário e não precisa o paciente vir a um centro especializado, e isso a gente ter essa forma de descolapsar o sistema sanitário também. Mas com tudo isso, ou seja, utilizar a telemedicina também requer ferramentas digitais como o prontuário eletrônico, que a gente possa fazer um registro de segmento dos pacientes e possamos, assim, dar um atendimento na linha do tempo, na jornada do paciente e não só um ato médico, simplesmente. Assim, tá mudo. Tiago tá mutado. Tiago tá mudo. Vocês estão me ouvindo agora, pessoal? Sim. Estamos. Obrigado. Não, aconteceu Tudo um probleminha certo. aqui, mas já resolvemos. Nossa equipe é muito rápida. Desculpa. Retomando ao debate, né? Eu acho que existe essa barreira tecnológica, né? Também existe a barreira da LGPD. É muito importante, né? Preservar os dados do paciente em um ambiente seguro. Então, prevenir, garantir que os centros de tratamento, as operadoras, né, tenham essa segurança também é muito importante. Eu acho que a conjuntura como um todo está crescendo para que a gente caminhe para um local seguro, tanto para o paciente quanto para a operadora, dentro da lei, para que ele tenha seus dados preservados. Agora, Kátia, queria que você fizesse algumas considerações, né? Porque eu acho que você ouviu bastante. Mas também eu queria aqui comentar uma pergunta do Fabiano, que ele está com uma dúvida. Ele perguntou assim: ainda é possível integrar o grupo de trabalho do projeto Oncorrede? E qual é o prazo para conclusão do manual? Então, nesse momento, tem um comitê, que é um comitê consultivo, né, que está em andamento. Futuramente, quando a gente abrir para consulta pública, né, as pessoas vão poder participar e discutir, tá? Podem mandar para a gente também, eu posso passar um e-mail que nós temos, que é o qualidade.dides@ans.gov.br, que as pessoas podem mandar propostas, ou discussões, ou dúvidas para a gente, né, sobre o tema. E aí eu queria trazer, assim, vocês falaram várias coisas, assim, muito importantes, né? Aquela dimensão 1 da certificação, ela tem uma parte que é o planejamento e a estrutura, né? Que a gente fala estruturação do projeto. E ali, na verdade, é a operadora assumindo a responsabilidade, né? Que ela vai se organizar para ter uma rede, né, de atenção oncológica de qualidade. E aí, dentro daquela proposta que ela tem. Então, vários pontos que vocês colocaram, por exemplo, uma das coisas que a gente está pensando, exames, por exemplo, vamos pensar num exame de câncer de mamografia que seja behind 4 ou 5, né? Que isso possa rapidamente, assim que o exame for feito, que o seu médico seja avisado, para que possa, a partir disso, né, já partir para o que ele achar que é conveniente para esse tratamento. Então, são interlocuções, né, que precisam ser feitas para agilizar o tempo de atendimento. Eu fiquei, quando você estava falando, Denise, num dos grupos que a gente vem discutindo, a gente discutiu muito sobre você ter a biópsia, né, e o resultado do imunohistoquímico.
então que isso tem uma demora, né? Mas você também, quanto tempo, tecnicamente, porque aí você tem um tempo de burocracia, que não é isso que a gente está falando, mas tem um tempo técnico mínimo ou máximo, que a gente pode dizer, para que você possa, sei lá, fazer a punção e ter um resultado, né? Então, a gente também está estudando isso, né, para ver o que é possível se fazer para agilizar. Uma das coisas que a gente acha super importante, a gente está falando do tratamento do câncer, mas a gente precisa ver também muito a questão até também da prevenção do câncer, né? Hoje a gente vê a obesidade, né, galopante na população brasileira, o sedentarismo galopante, a alimentação de ultraprocessados, né? As pessoas se expondo, a gente está vendo aí os adolescentes fumando, uma beleza, né, aumentando, né? Quando a gente lá atrás teve um ganho na sociedade brasileira absurdo com a contenção do tabagismo, e a gente está vendo aí, né, então, situações aí que a gente precisa voltar a trabalhar. E aí, vocês falaram um pouco, assim, sobre a importância, né, de informação, não só para a cadeia de profissionais de saúde, né? Então, o cardiologista que a operadora, quando ela faz esse plano em se estruturar para ter uma certificação, ela também tem que se estruturar, né? Ali está dentro de um dos itens, né? Ou para que ela tenha essa certificação, por exemplo, a educação continuada, né? Como é que você trabalha, né? Por exemplo, a gente vem discutindo, se você está dentro de uma atenção básica, né, e você não tem um acesso direto ali naquele momento ao especialista, como é que esse médico também vai ter essa informação e vai... Então, assim, este é um processo, né, que a gente acredita que ele está evoluindo cada vez mais, o compromisso, a importância de ter essa continuidade do cuidado. E eu queria só trazer mais um ponto. Vocês falaram várias coisas aqui, eu fui anotando que eu achei importante, a questão da informação, que é um insumo básico para a gestão de qualquer coisa. Então, qual a qualidade dessa informação, a interoperabilidade dos sistemas, né, para que você possa daqui dizer, olha, deu positivo para aí que você tenha um... Então, assim, existem acordos, né, entre o prestador que faz análise de exames diagnósticos, você tem o profissional de saúde, você tem a operadora. Então, isso tem que ser combinado para desenhar essa linha de cuidado, né, essa organização de todos. Também a própria educação do paciente, né? Porque o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu preciso mudar de comportamento, né? Então, a informação, e aí tem que ser uma informação, né, de forma, eu brinco sempre que é uma informação de forma palatável. Eu não posso falar alemão com alguém que só entende francês, né? E muitas vezes na área da saúde a gente tem isso, né? Descarrega um bando de informação, o paciente sai com o olho desse tamanho, não entendeu nada e depois vai tentar descobrir o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem muito que, assim, lapidar esse modelo. A proposta da certificação e os 3 níveis que eu falei é muito nesse sentido. Você ter pelo menos um nível básico, né, que é você tentar fazer essa coordenação do cuidado e coordenar o cuidado, sim. E você falou 2 coisas que eu achei importantes. Uma, você tem que ter alguém que flutue com você como se fosse um navegador na tua rede para te auxiliar, para te orientar, né? E a questão dos cuidados paliativos, que isso faz parte da definição do tratamento, né? Mas que não é estar fora de possibilidade terapêutica. Isso também é uma outra coisa, mas que aquele indivíduo pode estar fora de possibilidade terapêutica, mas ele não está fora da possibilidade de acolhimento, né? E isso faz parte do tratamento. Eu vou passar a palavra agora para a Denise para comentar com a gente, né? Esse ponto da biópsia, Denise, que a Kátia falou, né? Que é praticamente o nome e o sobrenome do câncer, né? Se chegasse na mão do médico,
Você acha que se depois da biópsia chegasse na mão do médico, você acha que isso agilizaria uma parte do tratamento? Assim, fez a biópsia e está na mão do médico. Olha, então, essa navegação na rede ainda, essa estrutura, essa orientação teria que começar já desde da suspeita, né, que a Kátia citou, porque nem todo paciente segue o livro, né? Então, o mieloma da minha mãe fugia um pouco ao que... E olha que eu trabalhei muito tempo com mieloma, mas ele fugia um pouco ao que é comum. E ela tinha o plasmocitoma extramedular na região frontal e na mama. Então, isso dificultou muito o diagnóstico. Ela fez biópsia. O primeiro médico que a gente foi, e de novo, né, na nossa própria... conhecimento, não teve uma orientação de outro médico, a gente foi no mastologista por conta desses nódulos visíveis até a olho nu. Então, e também ela, devido à pandemia, ela não tinha se queixado, não estava indo, e a coisa caminhou dessa forma. E o mastologista não suspeitou de mieloma múltiplo, só quando viu o resultado do hemograma, que sabia que tinha alguma coisa errada para ir num hemato. E ainda assim a gente teve que ir em 2 hematos para que a biópsia de medula óssea foi logo pedida para o primeiro hematologista, mas para a gente poder seguir num tratamento e que o hematologista afirmasse que aquilo não precisaria esperar o imunistoquímico da biópsia da mama, que no final deu que era o plasmocitoma, e demorou muito, até acho que por conta dessa... mudou de laboratório até o tecido, porque eles não conseguiam fazer um diagnóstico de câncer de mama. Então, a gente teve que ir numa segunda hemato para ela assumir esse risco de iniciar um tratamento para o mieloma sem ter tido o resultado imunistoquímico da mama, só com base na medula. Ela já sabia que tinha mieloma, isso ela já sabia. Então, vamos começar o tratamento do mieloma, porque eu acredito que na mama seja um plasmocitoma. Então, ela assumiu isso para ela. E no final era isso mesmo. Então, e demorou muito, Tiago. Então, eu acho que, e não só pelo tempo, eu entendo, também já fiz análises que eu falei, tem um tempo para a análise ficar pronta, mas se esse tempo já é longo, a marcação do exame tinha que ser imediata, né? Eu não posso esperar 2 semanas para fazer a coleta, para dali demorar lá as 3 semanas para o resultado. Com isso, já foram 5 semanas. Por isso que eu falei, 30 dias é quase impossível, eu acho, um diagnóstico. Porque eu sei que a lei, eu estou falando 30 dias, né, porque a lei estabelece esse prazo, mas com as burocracias, mais as limitações técnicas que o exame leva mesmo para fazer a análise, eu acho bem difícil a gente conseguir um diagnóstico em 30 dias. De fato, as barreiras estão aí para a gente enfrentar mesmo, Denise. Todo o trabalho que você, como cuidadora, tem é fundamental para que o tratamento da sua mãe dê certo, né? Eu pessoalmente lamento porque tenha tido tantas confusões e fico feliz que o diagnóstico tenha sido fechado e ela já esteja em tratamento. Isso é muito importante. Sim. Eu vou passar outra pergunta aqui para o Dr. Breno. E passo para o Federico para a gente poder já caminhar também para o final do nosso painel. Doutor, essa questão do laboratório avisar o médico de uma forma rápida, né, pensando tudo nesse cuidado integrado, queria ouvir do senhor as expectativas que a gente tem para que se isso fosse, né, possível. É claro que a gente consegue fazer algumas biópsias no próprio centro de tratamento, mas nem todos acontece dessa forma, né? Se o senhor pudesse ser avisado da biópsia no momento que ela saísse o resultado, isso agilizaria e mudaria o plano de tratamento dos pacientes? Sem dúvida, Tiago. Assim, eu tenho a sorte de trabalhar no centro onde o cuidado integral do paciente é muito eficaz. Às vezes a gente peca pelo burocrático de autorizações de fazer, né, como ela falou aqui há um momento, mas quando chega já na linha do cuidado, os laboratórios têm o cuidado de avisar ao médico o que está acontecendo. E isso não acontece só nesse centro, né? Aqui na BP, onde nós estamos, não é só
esse privilégio aqui. Outros laboratórios que encaminham pacientes para fazer seu exame, então, eles têm realmente um cuidado de quando sai da normalidade, ele sabe do pedido e entra em contato com o médico para avisar. Agora, existe um período que é a realização dos exames, né? E a técnica em si. Uma biópsia requer um tempo, isso está claro. A gente não consegue agilizar mais do que o que o laboratório de patologia precisa para também dar um resultado preciso. Imagina, no caso mencionado que é um plasmocitoma na mama, até o mastologista custava acreditar que fosse um plasmocitoma na mama e realmente ele precisava de realmente conversar com o patologista para saber se aquilo era real ou não, porque não é o habitual. O que interfere bastante desde que o paciente sai com o pedido da biópsia, a que essa biópsia seja autorizada e seja marcado o exame. Esse tempo aí que a gente pode melhorar e muito para que seja feito um diagnóstico precoce e o paciente não termine perdendo tempo para iniciar seu tratamento. Numa das discussões do selo de qualidade, das reuniões que eu participei, que a Kátia me convidou, a gente falava justamente disso. As doenças hematológicas não nos dá muita oportunidade, muito tempo do diagnóstico ao tratamento. A gente precisa ter uma celeridade. Então, por exemplo, um paciente que entra pelo pronto-socorro por um problema renal suspeito ou de mieloma múltiplo, ele vai precisar de um tratamento, de uma atenção, de uma diálise. Uma leucemia, nós não temos um mês para esperar uma leucemia ser diagnosticada e ser tratada. E muitas vezes a gente utiliza ferramentas extraoficiais ou assumimos o risco de que precisamos iniciar um tratamento imediato por uma doença que requer um tratamento urgente. Então, uma leucemia não espera. Então, outras patologias nos deixam essa oportunidade de seguir um protocolo assistencial que hoje é regido como 21 dias que a operadora tem para responder sobre o parecer de autorização do tratamento. Mas outras doenças, outras circunstâncias não, e pacientes com doenças mais graves, como leucemias, linfomas que estejam em plena e franca atividade, a gente precisa ligar, falar com o auditor, precisa assumir o risco até de uma glosa, porque isso vai impactar no desfecho dos pacientes. E essa é uma agilidade que nós precisamos de obter para poder melhorar a qualidade assistencial e atender melhor nossos pacientes. Obrigado, doutor. Realmente é segurar na mão do paciente, guiar, ajudá-lo, as barreiras são grandes. Mas eu vou passar para o Frederico. Antes, eu anotei aqui um comentário. Eu acho que tudo que a gente estava conversando aqui sobre a certificação, ela tem muito acordo com a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, né? Apesar da política ser específica, no seu dizer para o SUS, eu acho que a certificação tem uma inspiração muito forte nessa política, né, em tentar enxergar o indivíduo na sua integralidade, tratá-lo com equidade, e tem muitos desafios para as operadoras, não é, Frederico? Conta para a gente, na sua opinião, quais são os desafios, né? A gente já conversou bastante aqui nesse problema das biópsias, o cuidado desfragmentado, né? Quais você acha que serão os desafios para as operadoras conseguirem essa certificação de amiga do paciente com câncer, assim, da Oncorrede? Tiago, vamos lá. Eu acho que como desafio, o primeiro desafio é que a gente caminhe efetivamente para entender quais serão os passos efetivos da certificação. A ANS trouxe isso, a gente vai discutir isso nos grupos que foram ali criados, e eu acho que a gente tem como desafio maior mesmo enxergar isso e colocar de uma forma equilibrada para que a gente possa avançar. Por exemplo, o Dr. Breno trouxe aqui o cuidado nas doenças hematológicas. A gente tem uma realidade hoje, a doutora Kátia colocou, da Lei 9656, da regulação por parte da ANS, ele citou o exemplo dos 21 dias, que está lá na RN 259,
E aí uma pergunta que pode se fazer, pegando especificamente a doença hematológica comparada a uma outra doença, faz sentido dentro da 259 ter um cuidado especial para a doença hematológica? Se essa for uma discussão a ser colocada, eu acho que sim, cabe essa discussão, porque o órgão regulador está ali para isso. O órgão regulador, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar exatamente aquela demanda que é trazida ali na medicina baseada em evidências, olhar uma realidade regulatória, um equilíbrio. A gente tem um país continental, a gente tem uma realidade de localidades que não vão ter acesso. O Dr. Breno trouxe aqui a telemedicina, né, a telesaúde. A gente vive um momento hoje, e aí a gente tem a ferramenta como instrumento importante, mas só que a gente tem localidades que não tem uma internet de qualidade, mas ao mesmo tempo a gente vive a discussão do 5G. Então, por que não pensar na regulação do 5G, ter um olhar especial para trazer ferramentas para a saúde dentro desse 5G, por exemplo, nos postos de saúde, né, num olhar do público nesse momento? Mas, assim, eu acho que os grandes desafios são aqueles desafios que nós vamos ter que compartilhar essa discussão ali dentro, trazer essa discussão de uma forma que traga essa coordenação do cuidado, fazendo com que a gente tenha sempre o foco né, na segurança do paciente, na qualidade do cuidado em si, e como foi colocado antes, a questão mesmo aí um dos pontos, né, para certificação, que é estar sempre fazendo essa atualização na formação dos profissionais que ali atuam. Abrange nesse ponto, tem uma universidade corporativa que está completando 20 anos, né? E são 20 anos dedicados aí à jornada do conhecimento aos profissionais que atuam na saúde suplementar. Durante a pandemia, nós temos mais de 10 cursos e seminários, a gente realizou diversas lives, webaulas, workshops, fóruns, durante esse período, discutindo de tudo. Ontem, por exemplo, nós discutimos a questão da saúde mental resistente, né, assim, agora da pandemia. Então, se a gente vem discutindo isso, a gente discutiu recentemente a questão do câncer de ovário, então, assim, a gente vem tentando participar desse debate, a gente está à disposição para esse debate. Eu acho que a nossa função, como eu coloquei lá no início, e olhando para a função do TJCC, né, assim, lá desde 2014, é promover o acesso, então a gente está aqui para isso. Eu acho que a certificação e o selo ele é importante. A gente tem como exemplo no Parto Adequado, né, doutora Cátia, a mudança ali daquele olhar que se tinha da cesariana para um olhar mais do parto normal. Então a gente tem uma experiência que mostrou desse olhar integrado, desse olhar de coordenação do cuidado com foco no resultado, que se trouxe o resultado. Então, assim, a gente tem muito a contribuir para esse debate, mas a gente quer que esse debate seja feito dentro de um ambiente regulado. Por quê? Porque o ambiente regulado, ele protege todo o setor. A gente tem uma realidade disso ser muito importante. Por quê? Porque ele é feito com equilíbrio. Ótimo, Frederico. A gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Eu acho que a gente pode encerrar o nosso debate. Eu agradeço aos nossos palestrantes, mas é uma mensagem que fica, né? Acho que de fato é isso, né? A gente discutir num ambiente democrático, onde todos os atores possam colocar os seus prós e contras, né? Isso acontece no projeto Oncorrede, é um cuidado que a agência tem. Acho que é importantíssimo, né? Como você falou, as operadoras participam desde o começo, a minha associação e outras também. Então eu acho que a importância da gente... como é que eu posso dizer, reforçar essa instância do projeto, né? Que a gente enxergue na certificação um caminho e que a gente trabalhe para ele, confie no projeto e faça ele acontecer em nossas organizações. Se a gente é o público, né, o beneficiário, a gente pode participar da consulta pública que vai chegar. Então, apesar de ser uma consulta pública grande, eu, enquanto associação de pacientes, assumo, né, o nosso dever de orientar os pacientes em participar de uma forma qualificada, em ler os eixos. Eu acho que o ambiente, de fato, é esse, e esse é o momento da gente discutir a melhoria que a gente quer. Né, você falou de virar a chavinha, né? Eu acho que quando a gente muda, né, o raciocínio que a gente tem sobre aquele olhar para aquele problema, também mudam as soluções, né? Nossa mente começa a produzir, ser mais criativa. Então, acho que é importante também o setor como um todo estar preparado para a mudança.
Mais uma vez eu E queria a sociedade agradecer entender a importância da jornada, né, Sim, Thiago? com certeza. Cumprir essa jornada, cumprir aquilo que busca, né, dentro de uma coordenação do cuidado, isso é importante. O câncer é uma responsabilidade de todos nós. E eu só quero agradecer quem acompanhou o nosso debate até agora, deixá-los com o nosso boa noite. E amanhã, às 4 horas, nossos debates se iniciam novamente. Por favor, participe. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada, boa Tchau, noite. boa noite a Tchau, todos. gente. Tchau, Boa tchau, noite. boa Tchau, noite. tchau.